Olá a todos e a todos. Novamente estamos aqui dando continuidade à série de vídeos. No vídeo 3, nós começamos a discutir o que é educação e partimos dos indicativos que tem nos nossos diplomas legais, né, como ponto de partida para a nossa análise exegética, filosófica, sociológica, antropológica. Podem adjetivar do jeito que vocês preferirem. E agora a gente vai entrar, né, na questão etimológica e aí a gente finaliza esses primeiros vídeos que tem como intenção discutir o que é filosofia e o que é educação, tá? E a síntese, não terá um vídeo sobre a síntese da filosofia e educação, a síntese fica por conta de todos vocês que estão assistindo ou dos alunos, no caso, obrigatoriamente lá na sala de aula do Google, no Classroom. Junto a essas atividades, há textos que estão lá disponibilizados. Eu vou indicar lá na plataforma quais são os textos pertinentes a essa discussão que estamos fazendo. Junto a essas temáticas entram outras temáticas, como a questão da ideologia, da comunicação e outras questões que são atinentes à questão da educação, tá bom? Então, um dos textos que vai ser trabalhado, não aqui, mas lá na sala de aula, já vou adiantando, é um texto de provocação, não é um texto tão acadêmico, mas ajuda a provocar, que é o texto sobre o óbvio. O texto chama-se O Óbvio, do Darcy Ribeiro. Ele está disponibilizado na internet e ele traz essas discussões da questão da educação, do interesse que se tem em torno da educação, por ser processos formativos, por criar identidade, né? E ele discute isso em relação à elite brasileira. Qual é a diferença da elite brasileira em relação à elite de outros países? E o que isso tem a ver com o tipo de educação que outros países, que tem outros tipos, outros modelos de elite, né, econômica, né? O que isso tem a ver com o tipo de educação que nós recebemos desde os primórdios, tá bom? E a questão da comunicação também entra a partir de um texto que eu vou disponibilizar lá, né, nessa turma. Agora, tutorial, eu estou trabalhando com um aluno de teatro e uma aluna do jornalismo. Então, eu estou me esforçando para fazer com que a disciplina de filosofia da educação dialogue com a área desses dois alunos que já estão se formando, tá bom? Então, seguindo a questão da etimologia. Educação é uma palavra, como boa parte das palavras que utilizamos na nossa língua portuguesa, vem do latim. E no latim nós encontramos duas outras palavras que deram origem à mesma, né? Tem educare e educere. Educare e educere. Embora pareça a mesma coisa, tem sentidos um pouquinho diferentes. Já vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro, educare, né? Nós temos aí o prefixo ex e o radical ducare. Ex é sempre, esse sentido é traduzido como de. Esse de, às vezes tem sentido de pertença, mas porém, nesse caso aqui, tem sentido de origem. Então, é de fora, né? O fora aqui já é uma interpretação. É um processo formativo de fora, que vem de fora, a origem dele é fora do indivíduo, do sujeito. E o radical ducare, que significa transmitir, ensinar, né? A palavra ensinar está muito ligada à ideia de transmitir. A palavra ducare também, segundo uma rápida pesquisa que eu fiz em alguns livros que trabalham essa questão, tem um sentido também de criar. Né? Quando se fala que uma pessoa está criada, isso no interior do Ceará se fala muito, né? Já é uma pessoa criada, né? Vai criar uma pessoa, né? Está criando uma pessoa. Tem um sentido de amamentar. Então, existe um sentido de alguém que ainda está muito dependente, né? A pessoa que está sendo amamentada, que está sendo criada, e que está sendo conduzida desde fora de uma fonte educativa, né? Ela está sendo formada, ensinada. A palavra ensinar aqui, ela cabe muito bem, como eu já falei no vídeo anterior, todos esses termos que a gente trabalha
né, na questão da filosofia da educação, eles têm uma ambiguidade que podem trazer sentidos muito diversos. A palavra ensinar, por exemplo, tem esse sentido de transmitir, e a gente sabe que ensinar não é só transmitir, hoje em dia a gente trabalha com outros significados, mas etimologicamente ele tem esse sentido de assinalar. Insignire, né, do latim, é exatamente aquele ato de marcar, de destacar. E, por exemplo, quando se ferrava os animais para deixar a marca de um dono, isso era ensinar, é marcar. Claro que a ambiguidade também tem esse sentido, porque as pessoas que são ensinadas, elas são destacadas, elas se destacam, elas não são mais só do rebanho, elas são alguma coisa que estão acima do rebanho. Então, tem essa ambiguidade também. As pessoas ensinadas, educadas, elas são pessoas destacadas, mas destacado pode ser também assim, o fato de você ter sido assinalado como propriedade de alguém, né? Tem sentido de pertença. Então, ducare tem, nesse caso aqui, tem o sentido de transmitir, de ensinar, de criar, de amamentar. O Werner Jager, no prefácio da obra muito famosa dele, que vale a pena a gente dar uma olhada, nem que seja por cima, né? O Werner Jager diz o seguinte, né? Toda sociedade, ao alcançar certo grau de desenvolvimento, se torna afeita à prática educativa. Toda sociedade, ao alcançar certo grau de desenvolvimento, se torna afeita à prática educativa. E em outro lugar, também no prefácio, ele diz, né, prefácio da obra A Paideia, ele diz o que é essa prática educativa. Né? Prática educativa é o princípio por meio do qual as comunidades humanas conservam as suas peculiaridades físicas e psíquicas. Então, educare, nesse sentido, educação nesse sentido etimológico de educare, é exatamente isso que realiza as comunidades humanas. Né? Toda sociedade, toda comunidade, toda forma de vida humana, ela pretende permanecer. Como todo ser vivo procura a sua conservação, procura aquilo que ele conserva, que ele torna o que faz permanecer aquilo que se é. As comunidades humanas, sociedades humanas, uma vez que elas se tornam orgânicas, né, por mais simples que elas sejam, elas pretendem continuar. Os indivíduos passam, porém essas propriedades que marcam essa comunidade pretendem-se permanecer. E esse processo pelo qual as comunidades humanas continuam chama-se educação, nesse sentido de educarem, né? Então, toda sociedade, qualquer sociedade, aqui numa sociedade não tem diferença entre sociedade autoritária, nem sociedade livre, sociedade socialista, sociedade comunista, sociedade capitalista, sociedade liberal, não tem diferença. Toda sociedade, ela tende a se perpetuar, né? E toda cultura, então, ela é afeita à prática educativa. Não existe cultura sem uma prática educativa que lhe é inerente. Conhecer essas práticas educativas é um dever, né, podemos dizer assim, de nós que trabalhamos com educação, de nós que somos profissionais da área da educação. Tentar entender isso nos torna críticos, nos torna menos presos a certas concepções de dominação, tá? Então, a prática educativa, nesse sentido de educare, nesse sentido etimológico, ela tem a ver com a conservação das peculiaridades físicas e psíquicas das comunidades. Assim como individualmente nós temos uma dimensão física, que é a nossa questão biológica, né? O modo como nós nos expressamos no mundo através do nosso corpo físico, nós também temos fenômenos psíquicos, espirituais, enfim, a espiritualidade aqui é entendido como formação, como valores, como axiologia, como sonho, como utopia, enfim. Então, as comunidades humanas também têm uma vida própria. A gente morre e a comunidade continua, né? A sociedade continua. A gente nasce, a gente não inventou a língua, né? E quando a gente inventa uma palavra, a gente inventa dentro de um sistema de significados, enfim. A gente fala,
mas é como se a sociedade falasse na gente. Se eu tivesse talvez tivesse nascido em outra cultura, o modo como eu me expressaria agora seria diferente, né? Eu sempre costumo brincar que ao falar durante um certo tempo, né, sem interrupções, não sou eu mais que falo, né? São forças da natureza que falam em mim, que na verdade são forças sociais também. Parece que é a língua que fala através da gente, né? É uma dimensão, portanto, que a gente pode chamar de espiritual, e a espiritual aqui não tem nada a ver com anjos e demônios, embora algumas pessoas pareçam com demônios. Bom, isso é o sentido de educar. É um processo formativo, desde fora, em que se forma através de transmissão de conteúdos, valores, habilidades. Então, uma formação que ao mesmo tempo pode ser traduzido como ensinar, como criar, e tem sentido de amamentar. Existe alguém que está num processo de amamentar. E aqui eu quero fazer menção mais um termo que é ambíguo. O termo ensino a gente já sabe que é destacar, né? Tem aí a ambiguidade de ser ferrado com propriedade de alguém, ou tem o sentido de ser destacado socialmente. E a palavra, o outro termo aí pertinente a isso, né? O termo apreender, né? Que tem um sentido de agarrar também, que tem um sentido de memória, né? E tem essa ambiguidade também, porque a educação tradicional fala de memória, no sentido de guardar certos conteúdos, repetir. Mas quando a gente entende uma determinada situação, a gente é capaz de reproduzir isso a partir da nossa própria criatividade. Isso é aprender também. E a palavra aluno também tem essa ambiguidade, né? E quando a gente fala de ensinar, a gente pensa em aluno. Aluno no latim é aluminus, né? Aluminus, alumni. Tem o sentido de, traduzido em alguns lugares como amamentar também, no mesmo sentido aqui de educare. E tem outro sentido também. Algumas traduções, eu ainda não pesquisei isso, podemos pesquisar. Se vocês quiserem pesquisar e colocar a fonte aí comentando o vídeo, podem fazer isso, que vocês já me ajudam. A gente está aprendendo também. Tem o sentido de aluminus, lume é luz, é negação. Então, sem luz, tem alguém que está sem luz e que vai receber luz. Educação no sentido de se tornar iluminado, tá? Então é ambíguo, né? Por um lado você pensa num processo formativo de pessoa que não tem luz, e por outro lado você pensa em alguém que está sendo amamentado, porque de fato nós, enquanto seres culturais, nós somos os seres mais fracos, ou estamos entre os seres mais fracos da natureza. É só observar o desenvolvimento de um animal qualquer, sei lá, um gatinho, um macaco, e olhar o desenvolvimento de uma pessoa. Fisicamente, se você deixa a pessoa, uma criança com 2 anos sozinha, ela não consegue viver, né? Ela precisa ser de fato criada, amamentada. Mas um outro animal, 2 anos, um macaquinho, ele já pula lá nos galhos, um gatinho ele já brinca, já tem uma certa autonomia, entre aspas, né? Aqui. Então, nesse sentido, a educação, como educar, ela é importante, necessária nesse sentido. E aí tem ambiguidade. Aluminus, alumni, pode ser entendido em certos contextos como algo também positivo. Bom, o outro sentido é um sentido que nos agrada mais, que é a tradução educare. Ex aqui é de, ex é de, e nesse caso aqui tem um sentido de para fora, né? Que a para fora já é uma tradução do dia. O dia aqui tem um sentido de origem, que é uma origem de dentro para fora, né? E ducere tem um sentido de conduzir, de orientar, de levar. Aqui você não transmite, aqui você orienta, aqui você conduz, aqui você leva, né? Como se levasse pela mão, é como se colocasse sinais, é como se construísse situações, problema em que a pessoa ela vai desenvolver as capacidades que ela já tem, ela vai trazer à luz, né, aquilo que ela já tem. Ela não vai ser iluminada, ela vai trazer à luz aquilo que ela já possui. Então denota aqui uma atitude que parte do interior e se projeta para fora, tá? Aqui está escrito errado, mas sem problema. Então o que a gente, um exemplo que sempre se dá nos manuais que a gente
vê nos lugares que falam sobre educação, sempre colocam o Sócrates, né, como um exemplo. Os pedagogos gostam muito de Sócrates porque por causa da questão da maiêutica, daquela ideia de ser parteiro de ideias, né? Lá no Meno, quando ele conversa com o escravo, e o escravo é capaz de resolver um problema matemático sem nunca ter estudado matemática, é como se provasse que a educação não é transmissão de conhecimento. Enfim, tem tudo isso. Mas existem também a ambiguidade, né, da figura do Sócrates, que leva a pessoa a dizer que não sabe de nada também. Então, na educação, essas figuras elas sempre têm uma ambiguidade que a gente pode trabalhar em vários sentidos, né? A gente pode se apropriar em vários sentidos. No Mestre Ignorante, do Rancière, que é um livro que eu indico para todos os meus alunos, né? Salvo engano, a lição 2, é um livro que os capítulos são chamados de lições. A lição 2 faz essa crítica ao Sócrates, né? Sócrates é aquele que para que o outro seja educado, ele tem que baixar a cabeça em certo momento e entender que existe alguém que mesmo não sabendo nada, sabe mais do que ele, né? Enfim, então, em síntese, a gente pode dizer, né, a partir da etimologia, que a educação é um fenômeno formativo que possui dois aspectos, um subjetivo e um social. O aspecto subjetivo tem vários aspectos, claro, mas aqui a gente pode sintetizar em dois aspectos, subjetivo e social. O aspecto subjetivo tem a ver com o indivíduo, né, com a formação da identidade. Tem a ver com aquilo que a gente, estou falando aqui para uma aluna também de comunicação, né? Tem a ver com o que ele chama de comunicação, né? Comunicação significa o quê? Né? Tornar comum essa passagem do individual para o público. Tem a ver com com a socialização, com a formação da identidade do sujeito, no sentido de que ele vai construindo a sua autocompreensão, a sua consciência de si. Ele vai introjetando certos valores e padrões que vão formar a sua subjetividade, né? E aqui, quando a gente dá ênfase a essa questão subjetiva, a gente está dando ênfase às potencialidades do indivíduo, que nem sempre são bem vistas ou são valorizadas como necessárias dentro de outro aspecto, que é o aspecto social, que é aquele aspecto do Eduquere, que a gente viu lá com o Iaga, que tem a ver com a reprodução da cultura, né, da sociedade. A educação é um campo de batalha política, ideológica, né? Quem domina o campo educativo domina os outros campos, né, o político, econômico, exatamente porque aí é o lugar onde as pessoas constroem a sua identidade, né, dentro desse aspecto comunicativo. E, portanto, é o lugar da prática educativa, né, da formação da sociedade, aquilo que a gente percebe a importância do indivíduo para a sociedade, né, a formação para o trabalho, para a cidadania, que é exatamente essa conformação a um tipo de sociedade entendida, né? E aqui entra a questão da comunicação, como eu falei, uma das questões que eu vou colocar lá na sala de aula é a questão que o McLuhan, né, o professor canadense de literatura McLuhan, fala que o meio é a comunicação, a mensagem é o meio, a mensagem é o meio, né? Então, como entender as sociedades, como entender a mensagem, não simplesmente pelos signos, mas pelo próprio canal, pelo próprio meio, né? Isso é interessante e a gente não vai desenvolver aqui, mas vai ser uma questão que eu vou colocar, né? E aqui geralmente eu faço também uma brincadeira com os alunos de teatro, né? O McLuhan fala isso em relação à literatura e à comunicação como um todo, mas as artes também são formas de comunicação, né? Elas tornam público afetos, criam afetos, produzem afetos, enfim. E a arte contemporânea, ela é menos ligada, afeita à mensagem do que ao meio. Então eu brinco, né? Eu desvio essa ideia do McLuhan, a mensagem é o meio, para a arte. Então será que daria para pensar arte contemporânea a partir
dessa proposição, a mensagem é o meio, né? Ou seja, os processos de produção da comunicação, no caso do ator, né? Que é a expressão corporal, a música, as palavras, né? Elas são o cenário, as luzes, elas são mais importantes do que a mensagem, né? Na arte contemporânea. Isso é uma questão que fica aí para a gente discutir, para pensar e, no caso dos alunos, para discutir lá na sala de aula virtual. Bom, então, a partir disso a gente pode dizer que há pelo menos 3 tipos de educação, né? Educação são processos formativos, né? Tem aspecto subjetivo e social, em todo tipo de educação sempre tem esses aspectos. E a gente pode dizer que, de maneira geral, existem 3 tipos de educação. Educação informal, educação não formal e educação formal. Primeiramente dizer que não devemos confundir a educação não formal com a informal. Embora etimologicamente o in, né, signifique não, aqui o sentido é diferente, tá? A educação informal são todos esses processos formativos que não são oficiais, tá? Que não estão descritos em diplomas legais. Enfim, são todos esses processos formativos que acontecem de maneira, em geral, espontânea, não sistemática, embora em alguns momentos possa se tornar consciente e sistemática, e que acontecem nesses vários ambientes, né? E acontece desde quando nascemos, né? Todo o processo de socialização, da nossa entrada no mundo da sociedade, a partir da relação com nossos pais, né? Situações que são descritas em algumas teorias, como a teoria freudiana, como o complexo de Édipo, enfim, a humanização do desejo, como é descrito, por exemplo, no Totem Tabu, né, na morte do pai simbólico, na criação de normas em torno desse totem, enfim, no mito do Édipo, na teogonia, lá com a morte do pai dos deuses, enfim, por Zeus, e por aí vai, né? Então, a educação informal passa a questão da comunicação de massas, isso que eu coloquei do McLuhan, entraria como dentro dessa... Seria um estudo que poderia dar conta dessa educação informal. E eu costumo dizer que, mesmo sem poder fazer uma pesquisa em torno disso, maior parte do que nós somos, a construção da nossa identidade, a forma como nós entendemos, esse processo de subjetivação, quase tudo que nós somos tem a ver com a educação informal, né? E a educação formal, na verdade, ela aprimora e dá uma orientação dentro daquilo que nós falamos, lá no sentido de educarem, né? As comunidades humanas, elas se tornam afeitas à prática educativa exatamente para reproduzir os seus aspectos físicos e psíquicos, né? Pensando as comunidades humanas como um organismo vivo, né? Que permanece e que se expressa através dos indivíduos. Então, a educação informal tem a ver com todos esses processos espontâneos e é diferente da educação não formal, porque no caso da educação não formal, nós temos práticas pensadas por certos grupos que realizam finalidades do Estado, por exemplo, o terceiro setor, né, empresas, igrejas, né, finalidades educativas do Estado, tem às vezes um certo currículo, um certo método, né, porém não são a educação oficial do Estado, então tem essa diferença. Eu costumo brincar, né, os alunos de teatro, quando eu estou falando sobre isso, em geral eles colocam os trabalhos de extensão que eles realizam com os professores, porque às vezes eles fazem lá em Taquarussu, com determinados alunos e tal. Eu costumo dizer, olha, aquele trabalho lá que você faz, como é um trabalho de extensão, ele está previsto na nossa normativa, ele está ligado, portanto, à finalidade do Estado e está dentro do compromisso do Estado, é uma educação formal. Porém, quando você termina o curso, você continua esse mesmo trabalho por outro, você formou um ONG ou trabalho ligado a uma empresa e desenvolve esse mesmo trabalho, sei lá, de teatro, de música, a gente poderia dizer que aí é uma educação não formal, tá bom? Bom, a educação formal, a mais conhecida de todas, é a educação escolar.
essa educação que está dentro de um currículo específico, que é oficial do Estado e tem a ver com a escola. Aqui, os alunos da disciplina tutorial vão ter que fazer um estudo da história da escola, né? Escolé, o lugar do ócio, tá? Desde a antiguidade, passando pela idade moderna, onde surge essa concepção de escola mais próxima com a que nós temos, passando pelo século XIX, depois da Revolução Industrial e as várias concepções pedagógicas. Bom, por enquanto é isso, né? Nós cumprimos o que tínhamos prometido, dividimos o problema, né, inicial, filosofia da educação, em duas partes, fizemos 2 vídeos sobre o que era filosofia e dois vídeos sobre o que é educação. E aí fica para vocês o trabalho da síntese, tá bom? Quando fizermos outros vídeos, não sei se eu ainda vou fazer ou vou trabalhar diretamente no Google Meet com os alunos, a gente trabalha os outros temas, né, pertinentes à temática de filosofia da educação. Os outros temas ligados a essas questões que eu coloquei, como a questão da ideologia, da comunicação, elas vão ficar para desenvolvimento da reflexão dos alunos, tá? Uma última coisa que eu esqueci de colocar é que dentro desse processo formativo, né, o processo a gente viu que chega para um determinado fim, no caso do processo formativo há também um fim, só que esse fim ele é explicitado dentro dos documentos legais, dentro dos grupos políticos que ficam à frente dos governos. Então, aqui a gente vê uma das importâncias de fazer filosofia da educação, é fazer com que a nossa prática, né, deixe de ser automática, deixe de ser apenas uma repetição de uma prática pedagógica de um professor que a gente admire, que a gente repete, e comece aí se torne ativa, crítica, formativa nesse sentido de entender as finalidades, de saber para onde está caminhando e de propor finalidades diferentes, né? A educação ela tenta formar o homem dentro de certos valores, então conhecer esses valores, entender esses valores, fazer essa hermenêutica dos valores que às vezes estão nos discursos, nos documentos legais, nos planos, saber se planejar a partir do entendimento desses valores, dessas concepções de conhecimentos metodológicas. Isso é um papel filosófico. Quando a gente faz isso, a gente não só estuda a filosofia da educação, a gente faz filosofia da educação e a gente é filósofo e filósofa no sentido forte da palavra e não só no sentido de filosofia de vida, tá bom? Grande abraço a todos e um beijo no coração e até a próxima.